Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, para a gente iniciar, vamos falar dessa primeira expressão que aparece aí, a expressão creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, o credo apostólico começa, como a própria expressão credo, com a palavra creio. Começa com a ideia de fé, de pressuposto. Como cristãos, a gente não fica tentando provar Deus para os outros. A gente já parte do pressuposto que Deus existe, ponto. Deus existe. Então a gente já toma como verdadeiro que Deus existe. A gente fica tentando provar, olha, deixa eu te mostrar pela lógica. Não, Deus existe, a gente já parte desse pressuposto que Deus existe. E lá na frente a gente vai ver que isso é comum para todo ser humano. Então o credo apostólico ele começa com essa declaração de fé. Eu creio. E para a gente falar de fé, é importante primeiro enfatizar o que não é fé. Porque tem uma confusão em boa parte da igreja evangélica do que é fé. Aliás, na cristandade inteira tem essa confusão. Muita gente confunde fé com a ideia de fideísmo, que é fé na fé, que é uma fé no vazio. O pessoal acredita que fé é você acreditar com força que alguma coisa vai acontecer. Então, se eu vou crer, eu tenho um pensamento positivo e vai acontecer. Você projeta a sua expectativa em alguma coisa e você acha que por causa disso, aquilo que vai acontecer. Então, fideísmo é isso, é fé na fé. Então, está cheio de gente que às vezes vem domingo após domingo e projeta a fé em Deus, fala, eu vou fazer determinada coisa porque eu creio que Deus vai me abençoar. Então, se eu der uma oferta X, Deus vai me dar 100 vezes mais. Tem gente que prega isso. E a gente está projetando uma expectativa em Deus, sendo que Ele não falou nada disso para nós. Isso é fideísmo, é você projetar a fé na fé, no vazio, é uma espécie de pensamento positivo, que cá entre nós, não segura nem diarreia, Pensa positivamente quando você está apertado, não adianta nada, você tem que correr. Um pensamento positivo não segura nem diarreia, que dirá mover a mão de Deus, porque você creu e você acredita que Ele tem que fazer aquilo porque você teve fé. Não, esse tipo de proposta é diabólica. Então quem que falou para Jesus, pula do pináculo do templo, que Ele vai dar ordem e tal, para os anjos segurar, faz isso em nome da fé. Satanás que promete essas coisas, que nos induz a essas coisas, induz as pessoas a essas coisas, mas não Deus. Então fé não é fideísmo. Não é você, eu creio que Deus vai fazer tal coisa, eu acredito que pode dar certo, em nome de Jesus vai dar certo. Não é isso que é fé. Isso é fideísmo. E fé também não é você simplesmente concordar com a Bíblia. Que esse é o problema que Tiago vai relatar na carta dele. Então tinha um pessoal que ele vai falar assim, olha, você acredita que Deus existe? Até o demônio crê e treme ainda. Então fé não é só concordar, não é só um assentimento intelectual, eu concordo com o texto, eu concordo com a moralidade cristã. Tem um monte de gente nesses últimos anos que se tornou conservadora e diz que é cristã, não pela verdade do evangelho, não porque rendeu a vida para Jesus, mas porque concorda com a moral judaico-cristã, aí concorda com a filosofia grega, com o direito romano. O cara fala, eu sou cristão. Ele só concorda com a moral, porque se você parar para pensar, é o que faz mais sentido mesmo, a moral judaico-cristã, é o que dá certo para a sociedade ter ordem. Então tem gente que está concordando, mas não se rendeu a Cristo Jesus. Então a fé não é nem isso, não é nem esse fideísmo, você jogar a fé. Imagina, você está lançando a fé no vazio, não é isso? E tão pouco é você concordar com algo simplesmente. Fé, na visão bíblica, é definida especialmente no texto de Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção dos fatos que não vemos. De maneira simples, a fé no Novo Testamento significa você confiar no caráter de Deus. A fé, na definição bíblica, é você confiar em alguém. É nós confiarmos que Deus é bom. Você está confiando numa pessoa.
Então, fé na visão neotestamentária é confiança em Deus, na bondade de Deus, no caráter de Deus, na pessoa de Deus, na pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Agora, a gente só sabe dessa pessoa, desse Deus, de Cristo Jesus, porque tem um livro escrito contando a história para nós. Então, são verdades propositivas. Eu sei porque eu posso ler essa verdade. Eu leio ela. Então, tem uma série de informações para nós no texto, verdades propositivas, que a gente fica sabendo sobre essa pessoa, e a gente passa a confiar nessa pessoa. É por isso que a fé, ela tem a ver com a razão. Paulo diz que o nosso culto, ele é racional. Então, você viu que eu falei, fé não é fideísmo, não é projetar no escuro. Eu projeto o quê? Na palavra de Deus. Eu não estou jogando no escuro, eu estou projetando a minha fé na palavra de Deus. Não é um tiro no escuro. Eu pego a Bíblia e aí Deus me fala verdades, aí eu posso a crer nessa verdade. Você viu que é diferente de fideísmo. Então tem uma verdade revelada e eu projeto a minha fé nessa verdade. Agora, evidentemente que essa verdade, ela transcende a nossa razão. Ela não anula. Mas tem coisas na Bíblia que a gente não consegue entender completamente. Uma delas o pastor Jonas vai falar daqui a pouco, que é a Trindade. A Trindade, você entende que existem 3 pessoas e um Deus. Dá para entender essa informação. Ok, mas eu não consigo entender plenamente isso. Porque é uma verdade que transcende a nossa razão. Se a gente não fosse caído, a gente talvez entenderia melhor. Mas como nós somos seres caídos, a gente não consegue entender toda a verdade de Deus, a revelação. Tem coisas que estão encobertas, como diz Deuteronômio 29, versículo 29. Né? As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as encobertas pertencem a Deus. Então tem coisas encobertas, a gente não consegue, ela não anula a nossa razão, porque a gente entende, a gente consegue absorver o princípio, mas ela transcende. Aí eu dei o exemplo da transformação da água em vinho. Então, pela razão, está além. Quando Jesus fala, pega a água e leva para o mestre-sala. Tá, mas ele está esperando vinho. Né? Foi além da lógica, da razão, mas dá para entender a ordem. Ele falou, leva. Amém. Eu não entendo, mas eu vou levar, porque Jesus mandou. E aí no caminho o milagre acontece. Então não anulou a razão deles. Eles foram capazes de entender a ordem de Deus. Mas transcendia. Por quê? Porque milagre transcende a nossa razão, a nossa lógica. E aí o que a Bíblia fala, a verdade de Deus é essa. Ela não anula a nossa razão, mas ela transcende a nossa razão. Então, ela não é um tiro no escuro como o fideísmo e outras filosofias que existem, ela é lançada na palavra de Deus. E quando a gente é chamado a acolhê-la, obedecê-la, faz a gente ir além daquela fé dos intelectualizantes dos dias de Tiago, porque não é só concordar, é abraçar essa verdade e viver ela na nossa vida. É muito mais do que concordar, é você se converter à verdade do Evangelho. Então não é só eu me convencer disso, eu me converter a essa verdade, é permitir que essa verdade mude a minha vida, mude cada um de nós. Então, por um lado, não é um tiro no escuro, né? A gente se sujeita à revelação de Deus, e por outro, acolhe para obedecer ela, diferente daquele pessoal que Tiago vai confrontar na sua epístola. Agora, eu falei aqui que a verdade a gente lê, entende a informação, o conteúdo. Por outro lado, é importante eu enfatizar que para eu ter fé nisso aqui, para eu dizer Jesus Cristo é o Senhor, tem um fator aí que é existencial, né? Que o Espírito Santo ilumina o nosso coração, que é o caráter existencial. É algo subjetivo. Ele ilumina o nosso coração, os olhos do nosso coração. O Espírito Santo, se ele não iluminar, se ele não aquecer o nosso coração, John Wesley fala da experiência do coração aquecido. Ele foi anglicano a vida inteira dele. Aí um dia num navio ele ouviu um texto que ele tinha cansado de ouvir sobre ele. Naquele dia o coração dele queimou de uma maneira diferente. E ele fala, ali ele se converteu mesmo para Deus. Ali ele se rendeu completamente a Cristo. Mesmo tendo ouvido tantas vezes antes, naquele dia ele teve a experiência do coração aquecido. Por quê? Irmãos, não é só eu abraçar a Bíblia e sair defendendo isso aqui como um marxista defende a ideologia dele. Ou como um ateu defende o darwinismo, por exemplo.
Não, a gente é chamado a se relacionar com uma pessoa. A gente é chamado a se relacionar com Deus. Nós somos chamados a nos entregarmos, a vivermos com Deus dia após dia. Então, é a relação com uma pessoa, não com o livro. É para a pessoa para o qual esse livro aponta, que a gente é chamado a se relacionar. E aí, só para a gente reforçar e caminhar para a conclusão, nesse sentido, reforçando o tema da fé, é lembrado o que a Escritura diz para nós. Eclesiastes 3,11 diz assim: Deus colocou a eternidade no coração do homem. O que ele está querendo dizer? Que todo ser humano tem no coração dele um vazio do tamanho de Deus, do eterno. Todo mundo tem essa sede pelo eterno. As pessoas estão buscando satisfazer isso nas experiências ordinárias, mas elas não sabem. Só que elas possuem, aliás, elas são fome de Deus. Elas vivem para satisfazer o seu apetite em Deus. O desejo delas é para Deus, é para o eterno. Romanos 1 vai dizer assim, que Deus se manifestou através da criação, da natureza, e os homens vendo isso, ao invés de glorificarem a Deus, passaram a adorar a criatura no lugar do Criador, né? Se tornaram idólatras. Isso mostra para nós que, de fato, o ser humano é religioso. Então, se ele não adora o Deus das Escrituras, ele vai acabar adorando alguma coisa, ele se torna um idólatra. Como eu canso de falar aqui, o contrário do cristianismo é a idolatria. Ou a gente se rende a Deus ou a gente se torna idólatras. Provérbios capítulo 4, verso 23 vai dizer que do coração procedem as fontes da vida, né? E essa definição aí de Provérbios é a melhor definição do que é o ser humano. A Bíblia fala que o ser humano, ela define ele como, com essa ideia do coração. O coração aí não como o órgão que está bombeando sangue para o teu corpo, e nem no sentido de sentimento, sabe? A gente costuma falar assim, eu senti com o coração. Não, não é. Quando a Bíblia fala de coração, ela fala que é o centro do ser humano. Aqui está contida a nossa razão, está contido o nosso sentimento, a nossa vontade, as nossas decisões. Quando a Bíblia fala do homem, aí, traz a ideia do coração, é no sentido do homem deliberativo, é um homem que decide entre Deus ou os ídolos. Então, antes da gente entrar num aspecto racional, existem aí motivações de caráter religioso no ser humano. Eu vou citar aqui rapidinho um pensador holandês, que ele vai falar assim, se não existissem essas motivações religiosas antes da razão, era muito fácil. Se tudo fosse racional, por que as escolas diferentes aí que existem na filosofia, na ciência, por que eles não argumentam só usando a razão e se convencem? Por que eles não conseguem nunca chegar num acordo? Ficam discutindo, ele fala, porque antes disso tem motivações religiosas, que eles não percebem. Eles camuflam isso, né? Tá tudo disfarçado, e aí eles acham que estão só sendo racionais, mas na verdade eles estão tomando uma decisão baseada em motivações religiosas. E isso determina como eles pensam as coisas. É por isso que eu falo que esse papo de neutralidade é um mito religioso. Todo mundo é religioso. Que é o exemplo que eu costumo dizer do sujeito que é ateu, que fala, eu não acredito em Deus. Não acredito que tudo foi fruto de matéria e energia. Tá, mas essa declaração, que a matéria e a energia geraram tudo que a gente vê, geraram o universo, essa declaração, ela precisa de fé. Porque você não consegue provar que a matéria e a energia geraram o universo. Você precisa de fé para declarar isso. Só que você vê, ele está fazendo uma declaração de fé, aí ele começa a falar, usar os estudos da ciência, para quê? Para justificar essa fé. Ele esconde essa fé, é uma maquiagem isso aqui. E aí ele vai falando, não, eu sou racional, eu sou cientista, mas essa declaração primeira aqui é de fé, é religiosa. E aí como ele diz assim, só existe matéria e energia, por isso que ele não acredita em moral, ele fala que é construído, porque não tem Deus. Se não tem Deus, não tem ordem no mundo, não tem intenção no mundo. Então todo mundo é religioso, isso é papo furado, todo mundo é religioso. Falar que você é neutro é um mito. Então,
a Bíblia vai definir o ser humano como alguém essencialmente religioso. E por que eu estou falando? Porque a gente começou dizendo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A gente parte do pressuposto que Deus existe, e quem não reconhece que Deus existe é um idólatra, está adorando outra coisa. A gente não precisa ter vergonha de falar da nossa fé. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ah, mas isso é pressuposto, é fé. Tá, mas como eu falei aqui, por isso que eu quis enfatizar isso, todo mundo traz um pressuposto para as conversas. Todo mundo olha para a vida a partir de um pressuposto religioso. A gente precisa de um pressuposto religioso, precisa de crença. Então a gente começa com fé sem constrangimento nenhum. Eu creio sim em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. É um monte de milagre, mas eu creio. É a nossa fé e a gente dá por certo que Deus existe. Então a primeira expressão aí, creio. E a gente pode fazer isso sem constrangimento algum. Amém? Amém?